tudo começou com um documentário que eu produzi, que chamava-se Crônica de uma Cidade Partida. O Crônica, ele surgiu porque eu, enfim, fui uma pessoa que nasci na Zona Sul, e entre Leblon e Ipanema existe um complexo que é a Cruzada São Sebastião, não sei se vocês conhecem, mas é um conjunto de 10 prédios, basicamente de um projeto de habitação popular, o que é muito bom no sentido de você justamente mesclar, de você ir integrando, vamos dizer assim, parcelas da população que não são tão favorecidas com as mais favorecidas. Na verdade, essa mistura é que torna e cria uma identidade positiva para a cidade. Na verdade, a Cruzada ela foi um projeto muito bem sucedido durante um bom tempo, durante 15 anos. Ela foi criada pela igreja e funcionou muito bem. Depois de 15 anos, houve uma intervenção do Estado, onde eles desapropriaram essa administração da igreja e entregaram para os próprios moradores. Mas, como é uma característica do nosso Estado, que faz normalmente as coisas pela metade, eles esqueceram uma série de questões, como, por exemplo, simplesmente estabelecer uma convenção de condomínio, uma regra de conduta para esses 10 prédios, como acontece em qualquer condomínio, qualquer prédio que qualquer um de nós mora no seu interior. O que aconteceu? Que, evidentemente, as pessoas pararam de pagar condomínio, o complexo foi se deteriorando, infelizmente, e acabou sendo ocupado por tráfico de drogas, coisas, enfim, que são tão comuns nas comunidades, nas favelas que acontecem por aí, por uma questão de ausência da participação e de responsabilidade do Estado e da sociedade como um todo para cuidar exatamente, entender de que a cidade é um conjunto de pessoas que convivem todos integradamente e que, na verdade, pobres, ricos, mais favorecidos, menos favorecidos, têm que todos ter uma responsabilidade conjunta e enfim, a atitude de ajudarem uns aos outros. Muito bem, o que eu quis, na verdade, foi justamente como a Cruzada ela se tornou um espaço onde praticamente a população do Leblon e de Ipanema não frequentavam. Falei, bom, eu acho que eu vou entrar e vou mostrar o que é a Cruzada por dentro, até porque normalmente o preconceito ele surge do desconhecimento. Então era importante simplesmente mostrar o que era aquilo ali e tentar integrar isso ao resto dos bairros. Logo de início eu percebi que ia ser muito difícil fazer isso. Eu entrei com uma equipe de filmagem no primeiro momento e por questões de segurança e, enfim, coisas que eu já citei aqui, era impossível, absolutamente impossível filmar lá dentro. Então eu retrocedi um pouco e adotei uma estratégia um pouco diferenciada. Procurei um pouco a Associação dos Moradores, resolvi montar uma escola lá dentro, uma escola justamente que ensinava principalmente a garotada, a filmar com o celular. É uma coisa que já estava no DNA dos garotos, então acabou trazendo bastante interesse deles em relação a essa escola. E com isso eu ia conseguir me integrar melhor, não só com os garotos, com as famílias, e entender um pouco melhor aquele universo, para fazer alguma coisa realmente que fosse produtiva e mais consistente. Essa coisa evoluiu e, num determinado momento, eu percebi que eu tinha uma outra possibilidade muito interessante, que era criar um canal através do qual esses filmes que eram gerados por essa garotada poderiam ser, ou fotografias, poderiam ser publicados. Então eu criei um canal no Facebook, chamava-se Prazer Eu Sou Cruzada, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, que é a comunicação entre os 10 prédios entre si. Uma coisa interessante de entender, a Cruzada em si com 10 prédios, elas são muito diferentes. Você tem, por exemplo, o prédio número 10, que fica perto da frente de Belo Franco, é um prédio muito bem conservado, de uma classe média baixa, com, enfim, todo mundo bem administrado, e à medida que você vai indo em relação a Borges de Medeiros, a coisa vai se deteriorando largamente. Então havia um problema entre a própria comunidade de conflito. A partir desse veículo, o que aconteceu, principalmente com publicações feitas através de crianças, colocando um pouco os problemas que aconteciam ali dentro, eles começaram a se conversar e houve começar realmente um movimento de melhoria. Bom, o que é a grande questão interessante em relação ao tema que a gente está discutindo? Hoje em dia, com as mídias sociais e a capacidade que você tem de gerar conteúdo de boa qualidade e pertinente dentro das comunidades,
se criou um canal onde as pessoas, onde normalmente não tem como expor os seus problemas, tragam isso à tona e façam que isso seja discutido não só entre a comunidade, mas que isso seja exposto também para o poder público, não é? Para que as coisas consigam se melhorar. Então, hoje em dia, você tem uma questão muito interessante, que são, através das mídias sociais, a possibilidade das comunidades menos favorecidas criarem canais que elas podem se manifestar. E ensiná-las a fazer isso através de um método audiovisual é fundamental. Até porque o Brasil é um país em que se lê muito pouco, se você comparar com a Europa e Estados Unidos, mas é um país essencialmente audiovisual. Você vê que a televisão aqui tem uma força enorme. Então, é como você criar um canal ou canais de televisão particulares em que efetivamente essas pessoas possam se manifestar. Muito bem, o filme foi lançado, teve a sua repercussão e logo a seguir surgiu o projeto do Jardim de Alá, do retrofit do Jardim de Alá, que é um projeto, inclusive, na meu ver, extremamente importante, porque transforma o parque em um local de encontro justamente da cidade, né? É importante entender que os parques são locais públicos, são locais da cidade, em que era interessante também criar um projeto de conteúdo para esse parque, para atrair justamente pessoas de menos poder aquisitivo, mais poder aquisitivo, misturar essas pessoas entre si. A mistura, que é uma coisa rica, entendeu? Que acaba trazendo oportunidades e possibilidades de desenvolvimento para a cidade como um todo. Nesse sentido, eu fui chamado, principalmente pela questão da cruzada, e eu disse, olha, é importantíssimo que vocês criem um projeto específico que beneficie a cruzada e as comunidades como um todo, que seja feita um ginásio poliesportivo, em que depois você possa ter projetos de conteúdo, de palestras ou coisas assim, e você cria um projeto de conteúdo para o parque, porque um parque não é só um jardim, o parque tem que ser um lugar de encontro que atrai o resto da cidade. Então isso é um exemplo muito específico, como um filme acabou interferindo especificamente num projeto urbanístico da cidade, né? Então, nesse sentido, voltando aqui um pouquinho ao tema, o audiovisual ele tem uma importância muito grande justamente no estabelecimento das questões da cidade, e ensinar esse audiovisual é muito importante também, porque dá poder de fala para as pessoas que normalmente não têm essa fala, né? Bom, o que eu aprendi, na verdade, com esse filme, e que é uma coisa interessante, e faz com que, de uma certa forma, o audiovisual te leva a assuntos mais relevantes. Eu aprendi que, muito mais do que um filme sobre a cruzada, o grande tema era política de habitação popular, tá? Onde é uma chave, é uma coisa que a gente realmente tem que se preocupar muito em relação à nossa cidade, porque e você tem três grandes culpados nessa história da ausência dessa política, né? A primeira é o Estado, que na realidade não favorece as pessoas menos favorecidas. Você tem hoje em dia uma glamorização da favela, dizendo, olha, na verdade a favela é um lugar criativo. Não, quem é criativo são as pessoas que estão na favela, e que essas pessoas que moram na favela deveriam ter o direito de uma habitação muito mais bem desenvolvida, com saneamento, com escola, com tudo que tem direito. Ou seja, tem que se preocupar muito em integrar as pessoas menos favorecidas e não simplesmente deixá-las morar em algum lugar onde elas mesmas estão resolvendo seus problemas, né? A classe média em si precisa se ligar muito nessa questão também, porque o que aparentemente parece que não é importante para elas é importante, porque acaba levando consequências diretas, de teoria de cidade, de saneamento, essas coisas todas, né? E em terceiro lugar também é uma questão de que o audiovisual pode ajudar muito, que é a educação de como as pessoas podem proceder nisso. Dentro disso, quando a gente chega à conclusão que é bastante importante que o audiovisual cedido às pessoas em geral possa efetivamente ter uma importância muito grande, o Steve tem um projeto de justamente formação de mão de obra em relação às pessoas que não conhecem essas técnicas todas, e eu quero então que ele exponha um pouco, a gente vai conversar um pouco, que ele exponha o projeto dele, para ver como é que vocês na plateia podem usufruir isso para se melhorar e gerar outras questões de trabalho para vocês. Obrigado, Ricardo. Dá para ver? Dá para escutar? Ok, perfeito. Bom, muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado e parabéns à Senac pela
fantástica infraestrutura aqui e agradeço essa oportunidade para apresentar nosso projeto de impacto social, que é um curso de introdução ao mundo audiovisual que é perfeito para estudante e a juventude. Então eu vou pedir só para colocar o PowerPoint inicial. O curso chama Fazendo Meu Primeiro Filme. É um curso de 6 semanas, com 6 aulas, só nos sábados, que permite o estudante fazer curta-metragem com celular. Então, eu queria explicar que esse curso é possível graças a patrocínio e apoio de muitas entidades, principalmente a Associação Comercial do Rio e a Juventude Rio, a Secretaria Especial da Juventude, que faz a seleção dos estudantes que fazem o curso, e ABC, curso de cinema, onde acontecem os cursos dentro das instalações da ABC em Laranjeiras. Então, qual o objetivo desse curso? A gente bolou esse curso para permitir o estudante fazer um filme, desde o roteiro até a finalização, só com celular. E isso permite a capacitação dos jovens e também a representatividade dos jovens que vêm de comunidades no Rio de Janeiro. Essas comunidades participantes, agora que a gente está na segunda turma, vem nesse momento de 9 comunidades, 9 favelas. O curso acontece dentro da ABC Curso de Cinema Laranjeiras e na primeira turma foram incluídos essas comunidades. Dá para ver? Tá ruim? Ok. Então, o que acontece aqui? A gente começa com a ideia, que é um roteiro, e termina com uma mostra. A mostra acontece dentro da Estação Botafogo, um cinema onde todos os alunos vêm, passam todos os curta-metragens deles e também vem uma premiação e a entrega de certificados. Esse aqui dá uma ideia do curso, os participantes, o professor Pedro, que é um professor de cinema, e que acontece sempre aos sábados. A gente conseguiu agora assinar um convênio com a SICAV. SICAV é o Sindicato de Produtores de Cinema do Rio e outros estados, para permitir os nossos alunos fazer estágios dentro de produtoras, sempre vinculado à produção de um filme, uma série ou um comercial. Isso faz parte do que a gente chama acompanhamento dos alunos pós-curso, porque o curso não termina com a última aula e a produção do filme. Isso é o começo. A ideia é a inserção do aluno no mundo audiovisual, especificamente na produção, na parte técnica. Então, isso é um projeto do LATC, Latin American Training Center, e eu quero explicar que eu sou americano já com muitos anos aqui no Brasil. Espero que entenda meu pobre português. Se não, pode levantar a mão e reclamar. Nossa equipe é esse, com o nosso professor e os técnicos da ABC. E aqui tem meu contato. Isso é importante porque a gente já está começando a preparar os próximos cursos. Se tiver alguém interessado em participar, e não tem custo nenhum nesses cursos. Se tiver interessado, por favor, entre em contato comigo ou fala comigo, porque a gente já está preparando os cursos para o próximo ano. Agora, eu gostaria de pedir para passar um vídeo de um dos nossos alunos da primeira turma que terminou esse ano. Esse é um vídeo de 5 minutos que eles fizeram totalmente do começo do roteiro até o final. Eu quero avisar que no início tivemos que tirar a música, porque a música tem problema de direito autoral que a gente precisa respeitar. Então no início não tem música porque a gente tirou. Então pode passar o vídeo, por favor?
Já tava bebendo de novo, né, Domênico? Susto mesmo. Que susto! Bebendo. Você ao menos pagou a conta de luz? Conta de luz? Faz o seguinte, vai lá no São José, pega lá o dinheiro do São José, vai lá e paga essa conta de luz. Eu trabalho o dia inteiro pra ganhar uma miséria. E o pouco que eu tenho, você pega e vai beber. Enche o saco, mulher. Eu vou dormir pra você ver se me perturba não, hein? Pelo amor de Deus, me respeita. Vossas mulheres, sujeitai-vos vossos filhos como o Salvador, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que do seu corpo, pelo qual ele foi o nosso Salvador. A sorte é que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, que todas as mulheres estejam sujeitas a vosso marido. Conseguiram acompanhar a palavra do Senhor? Conseguiram, fiéis? Fico muito contente, muito lisonjeado que todos vocês estão aqui. Paz esteja convosco. Amém. Amém. Ô, pastor, a gente pode conversar? Claro, Maria. Cadê o nosso fiel Domênico? Então, pastor, ele voltou a beber. Não sei mais o que eu vou fazer. Eu acho que é melhor dar o fim ao casamento. Não, você não pode fazer isso. Deus vai ajudar no casamento de vocês. Ore, ore. O seu marido é o pilar da sua casa, né? É só isso, irmão. Paz do Senhor. Oi, irmão, tudo bem? Você saiu apressada. Cadê seu marido? Aconteceu alguma coisa? Ele tá sumido. Está tudo bem, sim. Ele só está trabalhando muito. Espero que ele volte. Estamos com saudades. Em breve ele voltará. Paz. Encostada mesmo. Eu tenho pena do marido. Irmã Maria! Irmã Maria! Irmã Maria! Quem é? Quem que tá chamando aí? Ah, é você, pastor? Maria não tá em casa, não. Não sei pra onde ela foi, não. Volta outra hora. Tá bom, seu Domênico. Paz do Senhor. Sua vadia! Não, Domênico! Você tá me traindo! Não, tá trabalhando! Ai, para! Não, Domênico! Socorro, eu te amo! Eu te amo, Domênico! Para! Não, Domênico! Ah! Não, Domênico! Não, Domênico! Socorro! Para, Domênico! Não! Ah! Não, Domênico! Socorro!
Então, isso é uma amostra do tipo de filmes feitos. Dá para ver? Esse tipo de filmes feitos no nosso curso. Estamos abrindo agora para novas inscrições para os próximos cursos. Agora, cada filme é totalmente diferente. Depende da criatividade de vocês. Para inventar a história, filmar a história e depois mostrar a história. E a gente está empenhado em oferecer essa oportunidade. A gente vê o audiovisual como ferramenta de impacto social nas comunidades do Rio e também em outros lugares. Então, obrigado pela oportunidade e vamos abrir, se tiver comentários, perguntas, estamos à disposição. Eu queria só acrescentar que eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante que o Steve está desenvolvendo. O Senac está desenvolvendo um projeto também muito interessante que é a Cápsula, que é um novo centro de justamente ensino de alta tecnologia, com uma participação muito grande do setor audiovisual. E se eu puder fazer um cupido entre os dois lados, eu acharia sensacional se o Senac, com toda essa estrutura, essa capacidade que ele tem de infraestrutura, ele pudesse até absorver um pouco essa iniciativa e trazer o Steve junto, que tem o software, que tem esses contatos todos, fazendo com que esses projetos sejam muito mais amplos e muito mais relevantes e tendo um impacto maior e a possibilidade de um ensino e de abrir realmente oportunidades para todos. Oi, a partir de que idade que os cursos são oferecidos? Não. Bom, na verdade são 18 até 28 anos. A seleção é feita pela Secretaria de Juventude Carioca. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olá, tudo bem? Me chamo Jéssica. Nós somos representantes do Senac Rio Grande do Sul. E a gente achou um material incrível e queria saber como é que funciona a parte de edição desses vídeos. Se os jovens também fazem essa parte, ou se eles fazem a construção do roteiro, fazem a filmagem e uma outra equipe apoia nessa edição. Na verdade, para fazer a edição corretamente, precisa de um software específico. Então, o professor ajuda os alunos diretamente para fazer a edição e finalização, porque eles não têm esse treinamento de fazer a pós-produção. Mas então isso faz parte, na verdade, do curso. É muito importante fazer a edição correta no final, porque precisa disso, porque o estudante chega com um monte de filme feito e precisa organizar isso e também incluir música com direito autoral. E também os créditos que tem que passar. Então, na verdade, isso é feito no final pelo professor junto com cada estudante. Steve, eu tenho uma pergunta para você. O que é importante também quando você cria esse conteúdo todo é que você consiga divulgar esse conteúdo, né? E que você tenha um impacto dessa material criativo junto às pessoas. Até porque quando a gente faz cinema, que é uma linguagem, a gente faz para falar com alguém. Então é importante você ter um veículo para onde chegar. Dentro disso tudo que a gente discutiu, eu tenho visto algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, tem tido uma série de problemas lá naquela parte do Itanhangá. Eu vi que o pessoal do Rio das Pedras, de Musema, criaram uns canais próprios pelo próprio Instagram, onde eles mesmo publicam conteúdo que pode ser muito mais aprimorado, se eles tivessem a oportunidade de participar de um curso como o seu, mas dentro desse curso de vocês estão pensando também em alguma maneira de distribuir esse conteúdo, ou seja, tornar público, não só do ponto de vista artístico, de expor a obra desses artistas ao público como um todo, mas de jogar esses temas. Você vê que inclusive o curta-metragem que você fez é uma mensagem também super importante, mas se tem uma maneira de divulgar isso de uma maneira mais ampla. Na verdade, o primeiro momento de divulgação é a mostra, que é feito no final do curso. Isso já acontece e a próxima mostra já está marcada para 17 de novembro, vai ser na Estação Botafogo, está todo mundo convidado. Mas a verdade é que a nossa intenção é fazer justamente um canal.
para ter no YouTube todos os curtometragens feitos pelos alunos. Agora, para fazer isso, além da parte técnica, precisa de respeitar o direito autoral. Então, antes de fazer o filme, os estudantes têm que ser alertados para respeitar o direito autoral das músicas e também de qualquer outro conteúdo que eles estão usando para filmar. Mas a ideia é ter um canal próprio da YouTube, um link do nosso site, do site do Latin American Training Center, para colocar todos os curta-metragens. Finalmente, a gente gostaria de permitir acesso aos festivais de cinema. 2 de nossos curtos já foram aceitos em um festival no Nordeste. Então a ideia é poder permitir o estudante, que é obviamente, de mostrar os curta-metragens em festival de cinema. Não só de curta-metragem, mas qualquer festival, no Brasil ou fora do Brasil. Então, sim, a resposta é se a gente pretende disponibilizar a curta-metragem com autorização dos diretores e produtores para todo mundo poder assistir. Além disso, algumas curta-metragens vão ser legendados em inglês, que é muito fácil fazer isso hoje em dia, eletronicamente, e para poder mostrar as curtas fora do Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares. Então isso seria um passo futuro. Bom, então, envelopando essa questão toda, a pergunta é se o audiovisual tem uma função forte na questão do impacto e do desenvolvimento social e da parte urbanística da cidade. Tem, porque ele é uma forma de comunicação onde que todos podem opinar de uma maneira mais livre e se colocar para que, na verdade, as decisões sejam tomadas e que as pressões através da opinião do coletivo pode ser feito. A gente tem que lembrar que o ser humano é talvez uma das espécies mais frágeis do mundo, né? Se a gente for para uma floresta, a gente não sobrevive 2 horas. A possibilidade e a força que a gente tem é justamente quando a gente consegue ter um sentimento de comunidade, ou seja, juntar as pessoas, transmitir cultura, e o audiovisual, sem dúvida, é uma possibilidade forte disso. Não só porque ele abre esse canal, mas ele também deixa registrado como um banco de dados a memória dessas opiniões todas que podem ser consultadas ao longo do tempo. Então, eu acho que quem tiver interesse é muito interessante realmente de se integrar em formatos e aprendizados para conseguir desenvolver um conteúdo mais consistente e bem apresentado, porque isso tem um impacto e uma contribuição social muito grande.